certo? Então, o conteúdo de hoje é uma coisa mais prática, certo? Então, falei aí essas ambiguidades, né? Quais são as vantagens de você fazer essas eliminações? Então, a primeira vantagem é quando existe um terminal, então, se você tem uma produção, como essa daqui, por exemplo, certo? Você está aqui nessa produção, então você tem duas opções. Ou você vai fazer essa primeira ou essa segunda. Se vem um mais, você já sabe qual é a regra que você vai fazer. Então, você não precisa ficar adivinhando qual é a regra que você vai casar, certo? Então, quando você faz essas eliminações da recursão à esquerda e também fatora à esquerda, você é, você não deixa dúvidas. Então, se eu estou num determinado não terminal e vem um determinado símbolo terminal, eu não tenho dúvida sobre qual regra, qual produção eu devo executar. Então, o fato de eu saber qual é a produção que eu devo executar, isso transforma ou isso me classifica a minha análise em uma análise preditiva. Ou seja, eu já sei qual é, independentemente de quais são os próximos símbolos que vêm na minha cadeia, só pelo símbolo atual eu já sei qual é a regra que eu tenho que derivar. Então você prediz qual é a situação em que a sua gramática ela vai ser reconhecida. Então, quando a gente tem essas situações que são raras, né, a gente diz que nossa gramática ela é preditiva, né, ou seja, a gente tem um analisador preditivo. Eu sei qual é a próxima instrução, eu sei qual é a próxima produção, independentemente de qualquer símbolo que venha no futuro, certo? E aí, a vantagem de você ter um analisador ou uma gramática que você possa fazer um analisador preditivo é que você pode fazer um programa que reconheça recursivamente esse analisador, certo? Que faça essa análise de forma mais simples. E esse programa ou esse tipo de analisador é o que a gente vai fazer hoje, que é o que a gente chama de analisador descendente recursivo, ou seja, a gente vai fazer as produções de uma maneira descendente, ou seja, a gente começa pelo símbolo inicial e depois vai fazendo as produções até chegar na cadeia, reconhecer a cadeia final, e a gente vai fazer isso através de um programa que faz chamadas recursivas. Né? A gente já fez um tradutor recursivo no início muitas aulas atrás, mas o tradutor era mais para uma análise léxica, certo? E agora a gente pode usar uma gramática qualquer, desde que ela tenha tido esse tratamento de recursão à esquerda, para reconhecer os símbolos, as cadeias naquela gramática, certo? Como é que a gente faz um analisador recursivo? Primeiro, cada não terminal ele vira uma função, certo? E essa função ela recebe o próximo símbolo de entrada, né? Então, e devolve se reconheceu ou não reconheceu aquele símbolo, certo? Então, todas as minhas funções elas vão ser booleanas, vão devolver sim ou não, ou se reconheceu ou não reconheceu, certo? E cada recursão ela começa com um não terminal. Então, você tem um não terminal, você tem, por exemplo, isso aqui, que deriva T ou é'. No caso aqui, o que é que você vai estar? O é a função que você já vai estar, e o T é uma chamada de uma outra função que você vai executar, certo? E a recursão termina quando um token é encontrado, certo? No caso de uma gramática que tem uma produção vazia, né, uma expressão epsilon, significa que se aquela cadeia, o próximo símbolo, ele for reconhecido, tudo bem. Se ele não for reconhecido, tudo bem. Por quê? Você pode simplesmente dizer, não, não é esse símbolo, então é a cadeia vazia. Então você pode fazer com que ele case com
um padrão, nenhum dos padrões anteriores deu certo, então você vai e diz que ela não casou, certo? Então, isso é o nosso analisador recursivo. Você também pode, ao invés de usar um analisador recursivo, você pode usar uma pilha. Aí é a mesma coisa, você substitui cada chamada recursiva por uma entrada de um símbolo na pilha e cada reconhecimento parcial, esse não terminal, ele é removido da pilha, certo? Vamos fazer esse exemplo aqui, dessa gramática que a gente viu na aula passada, certo? Antes de fazer exatamente essa gramática, eu vou colocar aqui uma caixa de texto e mostrar aqui essa gramática, a gramática anterior, certo? A gramática anterior, sem a eliminação da recursão e, e sem a fatoração, ela é desse jeito aqui, né? Então, o que é que acontece? Vamos aqui no código. Então, aqui eu vou criar meu analisador, vou fazer em C++, apenas para ilustrar, certo? Então, vou começar assim, vou começar por esse daqui, certo? Eu tenho meu símbolo inicial, que é o S. Vou criar aqui um cadeia, e vou colocar aqui um enter atual, certo? Vou colocar aqui vou ler meu atual, ou atual não, vou ler cadeia, que vai ser a cadeia que eu vou reconhecer, e vou colocar atual recebe zero, certo? Uma vez que eu tenha feito isso, eu vou reconhecer, vou começar a fazer assim, ó. Se S Alter reconheceu o símbolo, reconheceu a cadeia. Se não, ponto C Alter não reconheceu a cadeia. Certo? Aí, como eu disse, cada símbolo não terminal dessa função, ela vai, o não terminal dessa cadeia, dessa gramática, ela vai virar uma função. Então, aqui eu vou colocar aqui a função S. Então, vou colocar aqui booleano S, certo? E como a cadeia que vai ser reconhecida é global, eu não vou passar nenhum parâmetro aqui, mas o normal é que a gente passasse aqui qual é o próximo símbolo da cadeia, certo? Eu vou fazer assim essa função aqui, char próximo, e vou fazer aqui somente para ele retornar qual é o próximo símbolo da cadeia. Return cadeia índice atual. E vou colocar aqui um void consome, só para dizer que atual mais. E só para a gente não usar diretamente esses cadeia atual, eu criar só esse aqui, esse consome próximo, só para a gente saber que está consumindo um símbolo da entrada e está pegando o próximo da cadeia, certo? Então, nesse caso aqui, se eu tenho essa minha expressão S, de que é que ela depende?
O S depende do não terminal E. Então, é a única regra que eu tenho para reconhecer essa minha cadeia S. Então, eu vou fazer. Se eu reconheço esse símbolo E, então eu posso dar um celta aqui só para não. Vou botar aqui. Reconheceu o S, implica S deriva E retorne true. Se não, aqui retorne false. Certo? Aí, é aquela coisa. Agora, para eu reconhecer esse não terminal S aqui, eu tenho que reconhecer o E. Beleza, aí a gente vai construindo. Bool, E. O que é que a gente tem nessa cadeia E? Ou a gente reconhece um E mais e um T, ou um T. Aí vem aquela questão. Se eu reconhecer um E, eu vou e tento reconhecer. Vou colocar aqui como comentário. Então, o E, ele pode ser isso aqui. E implica em E mais T ou T. Então, se eu estou dentro do meu E, ou seja, eu estou nessa produção aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer outro E, então eu vou colocar se reconheço um E, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que reconhecer um mais, aí eu tenho que dizer se o próximo for igual a mais, aí eu vou reconhecer o que? Um T. Aí eu vou fazer de novo, outra chave. Aí, se eu reconheço o T, aí beleza, aí eu reconheci o E, reconheci o terminal mais, reconheci o T, aí eu posso dizer que reconheceu E implica em E mais T, certo? E nesse caso aqui, retorna true. Se ele reconhecer um E não vier o mais, ou seja, se ele passar daqui, vou botar um else aqui para não ficar. A gente pode dizer return false. Por quê? Porque ele reconheceu o E, mas não veio um mais como próximo. Aqui da mesma forma, ele reconheceu o E, reconheceu o mais. Só que agora não veio um T. Então, else return false. Certo? Se ele não reconheceu o E como primeiro elemento daqui da gramática, então é porque ele não vai reconhecer essa primeira produção, ela vai reconhecer essa segunda. Então, aqui eu vou botar, se não, aí, se reconhece um T, aí ele dá um C alto aqui e reconheceu E deriva em T. E retorna true. Se ele não reconheceu o E para casar essa sequência, E implica em E mais T, e não reconheceu essa outra que começa com T, então aqui só resta a gente retornar false, certo? Então o processo de reconhecimento de um analisador descendente recursivo,
ele é esse processo aqui, certo? Ele vai começando e vai fazendo esse processo indefinidamente, até que ele reconheça a cadeia final, certo? Qual é o problema desse analisador aqui? O problema desse analisador é que quando ele chega aqui, beleza, eu vou reconhecer o E. Aí eu chego aqui. Ah, para reconhecer o primeiro eu tenho que reconhecer o E. Aí ele vai e chama o E de novo. Aí, a primeira coisa eu tenho que reconhecer o E. Aí chama o E de novo. Ou seja, uma gramática como essa aqui, que tem uma recursão à esquerda, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar preso num laço infinito de recursões. Porque ele tenta reconhecer E, e a primeira coisa quando ele vai tentar reconhecer é reconhecer E de novo. Então ele vai ficar reconhecer E, indefinidamente. Então, uma gramática que tem uma produção, uma recursão à esquerda, seja ela imediata ou é, indireta, ele vai cair num loop infinito aqui para a gente fazer esse reconhecimento. Então, essa gramática aqui com esse tipo de produção, ela não é boa porque ela vai causar esse tipo de problema, certo? Aí digamos que a gente tenha isso aqui. Vou mudar aqui só para dar um outro exemplo. Então, digamos que pode ser T mais F ou F, certo? O que é que ia mudar aqui? Vou só mudar. Aqui seria T, aí teria o mais, e aqui teria o F. Beleza. Então, essa gramática, digamos, fosse implica em T mais F ou T. Qual é o problema nesse código aqui? É que quando eu for reconhecer aqui, eu disse, reconheci o T. Beleza. O próximo é mais? É mais. Aí, não reconheci o F. Então é falso. Mas eu não podia ter, ao invés de reconhecido o mais e o F, eu não podia ter reconhecido só esse primeiro T aqui, e aí dava certo essa minha produção, esse meu reconhecimento. Então fica aquela coisa: se eu tenho um T aqui e tenho outro T aqui, digamos que fosse T menos F. Quando eu reconhecer, eu vou reconhecer por essa regra ou por essa regra. Aí fica ambíguo, você não sabe para onde você vai, né? Como é que você vai fazer o reconhecimento. Então, nesse caso aqui também a gente teria uma outra solução que seria o quê? Fazer uma fatoração à esquerda. Ou seja, ao invés de fazer isso aqui, a gente teria algo do tipo T e um E', e aqui a gente teria o E' implicando em mais F ou menos F. Aí, se eu chegasse aqui e dissesse, se é um mais é esse, se é um menos é esse, então eu teria um reconhecimento de forma mais automática. Então, se eu fizer esses dois processos de eliminação da recursão à esquerda e da fatoração à esquerda, eu não tenho nenhum problema em fazer um analisador descendente desse aqui. Então, o que é que se faz? Antes, se você quiser fazer um analisador recursivo como esse aqui, antes de você reconhecer uma gramática desse tipo aqui, o que é que você faz? Você faz esses dois procedimentos. Elimina a recursão à esquerda e elimina e fatora à esquerda para evitar as ambiguidades. Aí vamos aqui. Eu comecei porque era o mesmo início. Mas vamos aqui, como é que eu faço para reconhecer essa gramática? Então, beleza, já fiz S, ele vai tentar reconhecer um E. Se ele reconhecer o E, ele vai dizer, reconheceu a regra S, implica E, e retorna verdadeiro. Se ele não reconheceu isso aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar falso e vai dizer que não reconheceu. Aí, beleza. Se ele chegar aqui na função E, que é o não terminal E,
o que é que ele faz? Aí, aqui eu já sei. Eu tenho que reconhecer um T e depois reconhecer um E'. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que primeiro reconhecer um T. Se eu reconhecer um T, beleza. Se eu não reconhecer o T, não tem outra possibilidade. Então, se eu não reconhecer o T, é retorno falso. Certo? A única possibilidade é eu reconhecer um T. Se eu reconhecer o T, aí o que é que eu vou fazer? Vou tentar reconhecer um E'. Então, vou colocar aqui, ao invés de ser E', eu vou colocar EL, certo? E a linha ia dar. Vou tentar reconhecer esse L, que é o meu E'. Se eu reconhecer um E', o que é que vai acontecer? Ele conseguiu reconhecer essa. Então, se ele reconheceu o T e depois reconheceu a linha, ele reconheceu essa produção aqui, implica em T', certo? E retorno true. Se ele não reconhecer o nem uma linha, aqui a gente pode dar um retorno falso, mas ele já vai chegar aqui no final em retorno falso, eu não vou nem gastar aqui certo? Então eu vou reconhecer eu primeiro preciso reconhecer o T. Se eu reconhecer o T, eu vou reconhecer a linha. Se eu não reconhecer, retorno falso. Do mesmo jeito, vou reconhecer a linha. Se eu não reconhecer, retorno falso. Se eu reconhecer a linha, aí ele conseguiu casar essa regra aqui, certo? E dá um return true. Vamos aqui. Aí, beleza. Eu reconheci isso aqui. Agora eu vou passar para minha próxima gramática, para minha próxima produção. É linha, né? Então vamos fazer aqui a função bool é linha. Vamos ver o que é que a linha tem. Ele vai reconhecer um mais. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer saber se o próximo elemento da minha cadeia é um mais. Então, se o próximo é igual ao caractere mais, o que é que eu faço? Eu vou consumir o mais, consome o mais da minha entrada. Depois eu vou fazer o quê? Reconhecer o T e o A'. Beleza. E se não tiver um mais? O que é que vai acontecer? Olhando aqui para minha gramática. Se o primeiro símbolo não é mais, é um epsilon, é um vazio. Ou seja, se ele não reconhecer através do mais, eu posso reconhecer da mesma forma, de dar um return true. Nesse caso aqui, o que é que aconteceu? Ele não vai reconhecer através dessa regra usando mais. Ele vai dar aqui dizendo que reconheceu linha implica em vazio, né? Eu vou colocar aqui como sendo vazio. Certo? Então, esse caso onde você tem uma produção epsilon, se você começou a reconhecer por aqui, beleza. Se você não conseguiu reconhecer, começar a reconhecer por aqui, você reconhece como uma cadeia vazia. Então, eu não vou consumir nada e vou retornar simplesmente como reconheceu linha implica em vazio. Aqui, mas se eu reconhecer um mais, aí pronto, é o que é que eu vou fazer? Eu vou reconhecer um T. Então, se T, eu vou fazer alguma coisa. Se não, da mesma forma, retorno falso. Aí você, e por que que você reconheceu aqui, mesmo não sendo, e aqui você botou return false? É porque nesse caso aqui,
Se eu não reconhecer o primeiro elemento do meu, que é o mais aqui, eu não, não caso com essa regra. Então, eu só posso ir para outra regra, que é o quê? Vazio. No caso, se eu reconhecer o mais, a única regra que tem reconhecendo mais é eu reconheço mais, depois um T, depois um E, certo? E aí a gente consegue fazer isso aqui. Então, se ele reconheceu o mais, ele tem que reconhecer o T, certo? E aqui no caso, se ele reconheceu o T, ele tem que reconhecer uma linha. Então eu vou colocar, se ele reconhecer uma linha, faça alguma coisa, se não, retorne falso. E aqui no caso, se ele reconheceu a linha, ele finalmente pode dizer que reconheceu que a linha implicou em mais T e a linha. Chave aqui. E, obviamente, return true. Essa chave aqui tem um monte de chave só confundindo aqui. Função T. Então, bool T. O que é que eu tenho em T? Eu tenho que reconhecer F e depois T'. Então, se eu reconhecer F, eu vou tentar agora reconhecer T'. Se eu reconheci F e depois T', o que é que vai acontecer? Eu vou dar um C alto aqui, reconheceu T implica em F, T', certo? Se ele não reconheceu o F, retorne false. Se ele não reconheceu T', retorne false. Então aqui eu não tenho que botar else nada, porque a única possibilidade dele é chegar a esse daqui, certo? Faltou o return true aí no TL. Sim, beleza. Return true. Ok. Certo. Esse caso aqui eu posso até dar uma reduzida também. Se ele não chegar a reconhecer em nenhuma dessas cadeias aqui, ele vai chegar no return false aqui embaixo. Certo? Beleza. A gente já terminou aqui esse T. Vamos para os próximos dois. Quais são os próximos dois? T', né? Então, da mesma forma, né? Vou T', e aí vamos colocar. Então, no mesmo, é bem parecido com esse outro aqui, com esse linha. Eu vou até copiar. É perigoso, mas vamos copiar. Então, aqui no T', eu tenho que ele começa reconhecendo um asterisco. Aí, se ele reconhecer o asterisco, ele consome o asterisco, certo? Depois, tenta reconhecer um F. Se ele reconhecer o F, ele vai reconhecer de novo T'. E aí, se ele reconheceu, ele aqui, T', vai reconhecer asterisco F, T'.
Se não, ele reconheceu que telinha vai implicar em vazio, certo? E por fim, vamos aqui, esse último que é o F. Então, o F, então ele vai tentar reconhecer aqui. Então, primeiro é um não terminal, que é um parênteses, né? Então, se próximo igual a parênteses, né? Próximo, no caso, é uma função. Se próximo igual a parênteses, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar reconhecer um E. Então, se o próximo for um E, ele vai... Sim, faltou consumir, né? Eu pego se é um parênteses, se for um parênteses, consome. Tenta reconhecer o E. Se o E, se for um E, então ele vai consumir, tentar ver se o próximo, então se próximo for igual a fecha parêntese, aí ele reconheceu. No caso aqui, vou dar um... Reconheceu, no caso aqui, F implica, deriva em a parênteses, fecha parênteses, né? Aí, vamos lá. Se ele começou a reconhecer e não vê um fecha parênteses, ele retorna falso. Se não eu reconhecer um ele retorna falso. Se ele reconhecer um parênteses e não retornar, então retorna falso. Aí, se ele não reconhecer um abre parênteses, aí existe a outra possibilidade que é um ID. Aí eu vou colocar aqui um ID, vamos dizer que a gente seja só uma letra, certo? Obviamente aqui seria um token que viria esse próximo seria um token que viria da análise léxica, né? Mas como a gente está fazendo aqui, eu vou colocar assim, se próximo maior ou igual a, vamos dizer que seja só uma letra minúscula, e próximo menor ou igual a Z, então ele é um ID, então ele vai consome, e vai dar um cout aqui dizendo que reconheceu por essa, reconheceu isso aqui, né? Reconheceu F implica em ID. E se ele não reconhecer aqui nem como aparentes, fecha parênteses, e nem reconhecer como um ID, ele vai retornar falso. Certo? E aí a gente implementou em teoria essa função aqui.